Palavra aberta. A mega operação no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho teve repercussão internacional. Mas se engana quem pensa que a situação envolvendo facções criminosas se limita ao próprio Rio de Janeiro e a São Paulo. Apurações da Itatiaia apontam que o próprio Comando Vermelho já está atuando na região metropolitana de Belo Horizonte. O CV e o TCP, o Terceiro Comando Puro, outra facção do Rio de Janeiro, também já estão atuando na zona da Mata Mineira, na divisa de Minas Gerais com o Rio de Janeiro. Já a facção criminosa PCC, o primeiro comando da capital, já tem ramificações comprovadas no Triângulo Mineiro e também no sul de Minas Gerais, principalmente em cidades que fazem divisa entre Minas Gerais e São Paulo, estado onde o PCC nasceu antes de ganhar proporção internacional. Mas o que fazer para a situação em Minas Gerais não escalar e chegar a pontos críticos, como no Rio de Janeiro, em alguma proporção, como acontece em São Paulo? Para responder essa e outras perguntas, eu converso agora, representando a direita, com o presidente do PL em Minas Gerais, o deputado federal Domingos Sávio. E com o olhar da esquerda, eu converso com o deputado Padre João, do PT. A partir de agora, cada parlamentar tem 2 minutos para responder cada uma de nossas perguntas. Para começar em ordem alfabética, vou começar com o deputado federal Domingos Sávio, presidente do PL. Deputado, obrigado por conversar com a Itatiaia. E começo perguntando para o senhor. O senhor considera que essa mega operação no Rio de Janeiro é um bom caminho para combater o crime organizado e deve ser praticada em Minas Gerais quando for necessário, deputado? Pardélio, quero cumprimentar o Padre João. Alguém pode falar que a polícia foi aqui porque não se tentou outra alternativa? Claro que não, porque está se tentando há muito tempo que essas pessoas respeitem, né, a lei. Mas eles são obstinados em irem para o caminho do crime. E não é para roubar um celularzinho, não é roubar para comer, é roubar matando, é escravizando pessoas que se tornam reféns deles, que não têm nem o direito de ir e vir, que pagam pedágio para poder ir e vir, que tem barricadas impedindo as pessoas de transitar, que comercializam a água, a energia, a internet, o gás a preços absurdos, extorquem os comerciantes e matam quem discorda deles. Cada um daqueles que foram mortos em combate, quando a polícia foi ali, foi para enfrentar uma guerra contra o tráfico. Aquilo é guerra. E nessa guerra, infelizmente, nós perdemos 4 combatentes. Foram lá para nos defender, para defender as pessoas de bem. Agora é preciso parar para pensar que aqueles bandidos que foram derrubados na guerra, quantas mil aqueles bandidos já mataram? Ninguém parou para fazer essa conta, porque depois daquela operação, o Comando Vermelho já matou alguns policiais de forma a executar. Um deles foi executado ontem, na frente de uma UPA, executado pelo Comando Vermelho. Pai de família, eles executam de forma ardilosa, aproveita que ele está ali no momento em que está fora da corporação e matam a sangue frio. É com esse tipo de gente que nós estamos enfrentando essa guerra e volto a dizer, estamos perdendo a guerra. Então quem está querendo que está torcendo para os bandidos. Deputado Padre João, para combater o PCC e o Comando Vermelho, como eu destaquei, que já tem atuação comprovada em Minas Gerais, mega operações como essa que aconteceu no Rio de Janeiro, é um caminho? Qual que é a leitura do senhor? Saudação, Mardélio, saudação a todos os ouvintes da Itatiaia, os que acompanham a Palavra Aberta, ao colega deputado Domingos Sávio. Olha, a minha avaliação é um fracasso absurdo. O número de armas que recolheram, já em condomínio fechado da elite da Carioca, eles já recolheram um número de fuzis maior. Então a polícia sobe o morro, mas não vai de fato onde que estão os bandidos. Ali, pobre preto que está lá na favela, no morro, eles não são donos de helicópteros. Eles não são donos de aviação, como nós tivemos, inclusive, em Minas Gerais. Donos de helicóptero, envolvidos, inclusive, na política, que tinha cocaína. Então, quem que banca? Hoje, Pardélio, nós temos um sistema de inteligência que é possível, de fato, desmontar as organizações. O desafio é esse, não é?
Eles se organizam, tá? Um crime organizado, organização criminosa, que a gente diz, mas é o Estado brasileiro está desorganizado. Por que o Estado brasileiro está desorganizado? Cada governador acha que ele é o dono do pedaço, é o rei do pedaço, e que o presidente Lula, no ano passado, chamou todos os governadores para uma reunião para construir, né, para ter um entendimento em nível nacional. Em nível nacional, como você bem disse, olha o problema nas fronteiras, né? Mas dentro do Bom de Belo Horizonte nós temos problema. E além eu moro na Zona da Mata. Hoje, o que a polícia tem de forma precária é emenda parlamentar, uma viatura precária. Sistema de rádio, estão modernizando agora o sistema de rádio da polícia, e mesmo em relação a São Paulo. Então, a sabedoria do presidente Lula de chamar todos os governadores, o governador se omitiu, não foi, porque ou nós vamos resolver na integração das polícias, é aí que nós vamos resolver, e a integração compete às polícias estaduais, polícias federais, as federais, como inclusive a Rodoviária Federal, a Polícia Federal, a Força Nacional, as polícias militares de todos os estados, mas num sistema único, num sistema de inteligência. Hoje você pega, mesmo com o celular desligado, você fala alguma coisa, de repente você está recebendo mensagem daquela propaganda, daquele produto que você está procurando. Imagina, hoje, e o Estado brasileiro? Onde que está o sistema de inteligência? Não é com arma. Às vezes a polícia sobe atendendo um comando superior, mas não resolve. Não é com a operação com saldo de mortes, e ali muitos, de fato, inocentes. Tem comprovados que morreram inocentes. Então nós temos que ir, de fato, quem que banca, quem financia, quem que ganha, quem que está lavando o dinheiro do tráfico. É aí, né? E subir o morro com educação, subir o morro com saúde, subir o morro com cultura, com moradia digna, com acesso à água, com acesso à segurança alimentar. E não é lá no morro que estão os chefes de quadrilha, quem comanda, quem ganha mais, não está lá. Deputado Domingos Sávio, o deputado Padre João falou em estado desorganizado. E aí eu toco em um ponto que o deputado já mencionou e questiona o senhor. Combater essas facções criminosas é responsabilidade do governo do estado, no caso aqui de Minas Gerais, por exemplo, é do governo de Minas, função combater essas facções criminosas, ou é função do governo federal? Qual que é a leitura do senhor? Ótima pergunta, Mardélio. Eu fiquei aqui vendo o Padre João falar isso, e olhe, quem está nos ouvindo, presta atenção. O deputado Padre João fala assim, ele praticamente diz, nós não temos um Estado, nós não temos uma estrutura para combater. Eu vou te dizer que eu concordo com você, sabe, Padre João? Porque é uma vergonha esse governo federal. Estão já chamando de governo do narcotráfico. O governo do presidente que fala que o traficante é vítima. Sabe por quê, Marcelo? Você fez a pergunta correta. De quem é a responsabilidade? Se eu perguntar para o Padre João, por acaso, lá no Complexo do Alemão, lá no morro onde foi feita a operação, ali se fabrica fuzil? Por acaso ali se produz cocaína? Como é que chegou o fuzil e como é que chegou a cocaína? Chegou pelo tráfico de drogas, chegou pelo tráfico de arma, que é responsabilidade 100% do governo federal. Sabe quanto que o governo federal investe em segurança pública, Padre João? Menos de 1% do orçamento geral. Não investe porque não quer combater o crime. O presidente Lula falou que não usa a GLO, a Lei de Garantia da Ordem, né, a Garantia da Ordem Pública, que é uma previsão constitucional para combater o crime. Mas para ir lá para a Amazônia proteger ele a Janja, ele já autorizou gastos de bilhões. Estão lá a Força Nacional, a Lei da Garantia, a Ordem, para proteger o Lula. Mas para proteger o povo do Rio, ele não quer fazer. Ele se recusa a ajudar. A Polícia Federal foi comunicada da operação e foi comunicada várias vezes e se recusou a ajudar. Portanto, o governo federal se omite. Pior do que isso, o governo federal, o ministro Lewandowski, que está aí, né, hoje ministro da Justiça, ele subiu o morro sem polícia. Eles vão lá para bater papo com os traficantes. Eles são amigos dos traficantes. E é por isso que chegou o ponto de ter deputado dizendo, olha,
é o partido dos traficantes. Eu não concordo com esse tipo de ataque, mas é preciso que a verdade seja dita, Padre João. Vocês façam a mão na cabeça dessa bandidagem a vida inteira, tratando eles como coitadinhos, querendo dizer que a operação foi uma vergonha porque apreendeu pouco fuzil. Você acha que é pouco apreender mais de 100 fuzil? Você acha que é pouco esse pessoal sair matando pessoas inocentes todo dia? Eles matam todo dia. A operação da polícia é eventualmente de forma planejada para matar só os bandidos, porque a maioria do povo ali é gente de bem. E a maioria do povo, feito uma pesquisa, 90% de quem mora lá no morro agradeceu a operação da Polícia Militar, disse até que enfim tem alguém vindo a nosso socorro, porque eles estão ali reféns do Comando Vermelho. O Comando Vermelho dominou o território como sendo propriedade do crime e não dos brasileiros. Ali não se pode ir e vir. Todo mundo sabe que aquelas áreas do Rio de Janeiro, todo mundo sabe que aquelas áreas você não pode ir. Se você entrar sem autorização, eles te matam. E é assim que eles estão fazendo todo dia. E aí eu não vejo a turma do PT dizer, olha, mataram mais um inocente, olha, morreu 4 policiais pai de família. O que a ministra do Lula foi lá fazer? Ela agora quer criar uma bolsa bandidagem para aqueles que foram vítimas lá dessa guerra, porque é claro que eu não comemoro a morte de ninguém, mas foram bandidos. Eles, de certa forma, pediram para morrer. Estavam com um fuzil na mão, enfrentando a polícia e atirando na polícia, usando drone, usando tecnologia moderna para jogar bomba na polícia. E são coitadinhos, são inocentes. É por isso que o Comando Vermelho está infiltrando em Minas, está infiltrando em outras partes do país. Porque o governo federal, que deveria agir... Agora o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, está recebendo a advogada, né, do chefe dos traficantes, a advogada do PCC. Agora, os advogados dos inocentes que estão presos do 8 de janeiro, ele se recusou a receber. Ele não quis receber. Ele não recebe advogado de gente inocente, mas recebe advogado de quadrilha do PCC, que é equiparado, na minha opinião, a terroristas. E o Lula e o PT não querem deixar equiparar a terrorista. Sabe por quê? Porque a lei contra terrorismo é mais dura e eles querem proteger esses bandidos. Essa verdade está ficando escancarada no Brasil. A esquerda quer proteger o crime organizado. A esquerda quer tratar o crime organizado como coitadinho. Quer romantizar o crime. É a estratégia do marxismo, é a estratégia do comunismo. A estratégia do comunismo é dizer, olha, quem rouba é uma vítima da sociedade. Vocês lembram do Lula falando isso? Coitadinho, roubou só um celular para tomar uma cerveja. Agora ele chegou ao ponto de dizer que o traficante é que é vítima. Ora, Padre João, pelo amor de Deus, acordem para isso. Esse povo não tem coração, não dá nem para falar que é um ser humano. Eles matam a sangue frio. Assassinaram, depois da operação, já assassinaram vários policiais. Assassinaram, não fizeram execução a sangue frio na rua, em frente à UPA. Um policial que estava de folga e que é marcado por eles. É essa guerra que nós estamos perdendo. E o governo federal não investe recursos e vem com uma proposta de PEC que é uma vergonha, que quer ter o controle total da segurança na mão do presidente da República, para eles dominarem esse país. Aliás, o Lula falou que se dependesse dele não fazia operação. Ou seja, se botarmos a PEC do Lula funcionando, o crime organizado vai bater palma, como bateu palma na cadeia na eleição do Lula fazendo L. O crime organizado vai dizer, agora o chefão, o Lula, é que é o homem que decide. E ele já falou que não vai enfrentar a gente. Então agora nós vamos dominar tudo no Brasil. É essa a verdade, gente. Bota o Lula para comandar todas as polícias e nós do Brasil estaremos sendo comandados pelo crime organizado. Olha... Deputado Domingos Sávio falou aí, deputado Padre João, o deputado Domingos Sávio se alongou, ultrapassou muito os 2 minutos, vou conceder mais tempo para o senhor. O senhor considera que o governo foi omisso de alguma forma? E qual que é a sua avaliação sobre essas críticas feitas pelo deputado Domingos Sávio, o senhor com olhar de esquerda sobre a situação no Rio, mas claro, sobre essa infiltração dos facções aqui em Minas Gerais? Primeiro que o próprio governador reconhece que não acionou o governo federal e não quis o apoio do governo federal. O próprio governador confessou isso. Então o deputado Domingos Sávio está mal informado. Segundo, quando eu falei o número de fuzis, não significa absolutamente nada em relação aos 117 fuzis
que foram apanhados no vizinho do Bolsonaro, atribuído ao Rony Lessa, num condomínio, que é um condomínio de luxo, condomínio Vivendas. Então, 117 só na casa do amigo do Bolsonaro. 117 fuzis. Então, é verdade, é documento. Muito difícil, deputado Bimpar, você dizer que são coitadinhos as pessoas que tramaram o assassinato do presidente Lula, que tramaram a morte do presidente Alckmin. São coitadinhos essa turma que tramou, que destruiu, né, tentou um golpe de Estado, destruindo os palácios dos três poderes. Esses são os coitadinhos, e todos tamanho de coitadinhos. Vocês são muito... Não, coitadinhos, são bandidos. Agora, qual que é a lógica? Para quem tá no morro, o bandido bom é bandido morto. Agora, o bandido de colarinho branco, o bandido político, o bandido que trama golpe, esse não. Esse tem que ter anistia, esse tem que dar perdão, esse nem pode ir para cadeia, Essa é a tese da direita. Então, quem que está alimentando de fato o bandido são os grandes, a Faria Lima, sim, inclusive do partido de Vossa Excelência. O helicóptero de cocaína a quem pertencia? E Cláudio estava lá. Você sabe quem era, que era o AF, de quem que era. Então, quem que alimenta e que traca, vê com o que nós estamos debatendo. Um político está ligado ao capital financeiro, são esses. Quem está lá no morro é vítima sim, porque eles estão a serviço dos grandes e que tem costa larga, porque tem político envolvido, Então, é isso que tem que apurar. Nós temos serviço de inteligência. Então, é muito triste quando a gente volta o nosso olhar para Minas Gerais, que acho que é o foco aqui. Olha, a Polícia Militar de Minas não tem viatura. Quando tem viatura, tem que ser emenda parlamentar nossa para ter viatura. Os prefeitos, há menos de um mês, estavam se negando a abastecer. O governador não garante petróleo, não garante gasolina para as viaturas em Minas Gerais. Se quiser fazer manutenção de viaturas em Minas Gerais, tem que ser as prefeituras. Por isso, Mardélio, é de responsabilidade do Estado brasileiro. O Estado brasileiro, eu quero me referir ao governo federal, ao Distrito Federal e aos estados e aos municípios também. E é esta a proposta da PEC, é ter essa integração. Aí eles acham que tem que ter controle. Qualquer serviço de inteligência, para ser eficiente, tem que ter uma central, sim. Agora tem que ter uma organização de comando, envolvendo os estados, o Distrito Federal e todos os municípios. É isso, é só assim. E é verdade que tem que ter uma força da polícia, sim. E tem que estar bem equipada com serviço de inteligência. Nem rádio de comunicação. E as organizações, o mundo do crime, interferem nos rádios de comunicação. Então, qualquer comunicado, eles já estão sabendo. Então, é uma vergonha a precariedade do serviço de inteligência e de rádio. E o governo Zema é omisso. Não garante viatura, não tem gasolina, não tem manutenção. Então, como é que nós vamos fazer isso? E aí, é verdade que a organização vem pelas fronteiras, está também, tem em Belo Horizonte, tem no interior. As nossas cidades do interior já estão aí com a organização. E onde está o governo do Estado? Você vai ver aí, é militar ter que empurrar a viatura, tá na rua, tá a pé, nem de bicicleta. Então, é uma vergonha. E é triste a direita ainda achar que vai resolver tudo na bala. Não é com bala, é com trabalho e emprego, é com cultura, é com educação. E é verdade, a força policial, mas com inteligência. É uma vergonha, um escândalo. A esta altura da história, a gente está lá, o atraso que nós estamos no serviço de inteligência para saber de fato, quem que de fato está sendo beneficiado pelo crime e ser punido. Por aí que nós vamos combater o crime e as organizações criminosas. Ponto final aqui no Palavra Aberta, opiniões divergentes sobre o assunto de como não deixar facções criminosas que atuam em São Paulo e no Rio de Janeiro prosperarem
em Minas Gerais. Nós ouvimos pela esquerda o deputado Padre João, do Partido dos Trabalhadores, e o presidente do PL em Minas Gerais, o deputado federal Domingos Sávio. Agradeço aos dois, obrigado pela participação. Palavra aberta sempre 8h30 aqui na Itatiaia e também nas plataformas digitais.